Flávia, eu só vou dar, então, meu boa noite a todos, daí passo a palavra à Flávia. Flávia vai, né, enfim, conduzindo aqui, e eu fico aqui, que eu particularmente estou muito curioso de saber as várias coisas que eu sempre quis perguntar e nunca perguntei sobre o processo estrutural. Então, meu boa noite a todos, meu boa noite a todas. É sempre um prazer muito grande estar com vocês em algum tipo de evento do IBDP, né? E a gente tem feito essas lives, que a gente carinhosamente tem chamado de esquenta jornadas, né? Justamente para chamar atenção para jornadas. Algo do tipo, gostou, vá nas jornadas, não gostou, vai lá, porque lá vai ser melhor, porque vai ser presencial, etc. Tal. Hoje temos aí uma live dedicada ao processo estrutural com dois grandes conhecedores, dois grandes estudiosos. Eu falo sem medo de errar, né? Sem ele, certamente não haveria processo estrutural, não se falaria de processo estrutural. Eu acho que aí a professora Suzana, de uma forma, o professor Marco Félix Jobim, de outra forma, né? E o professor Jobim, com vários trabalhos, livros, teses, especificamente sobre processo estrutural, inclusive com o manual, né, do processo estrutural, que escreve junto com o professor Arenhardt, né? O manual é com o Arenhardt, né? O professor Arenhardt, lá do Procurador da República, da quarta região, querido amigo, querido professor Luiz nós também, são, enfim, dois grandes estudiosos do tema e que aqui dedicaram e vão dedicar o seu tempo e seu conhecimento aqui para nós do IBDP. E quem vai, enfim, nos ajudar mais uma vez nessa tarefa, enfim, apresentando tanto a professora Suzana como o professor Jobim, embora não seja necessário isso, mas proforme, e também conduzindo as perguntas, instigando os debates, é a nossa secretária, vice-secretária-geral do IBDP, a professora Flávia Fio, a quem eu passo a palavra e, enfim, como disse, eu vou ficar aqui quietinho, de microfone desligado, mas super entusiasmado com o que vai acontecer daqui para diante. Obrigado, gente, obrigado a todos aí que entraram já, aqueles que vão entrar. Professora Flávia, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, presidente Cássio, boa noite, professores Marco Félix Jobim, professora Suzana Henriques da Costa, todos que estão conosco, tanto agora, né, na nossa sala virtual, fiquem à vontade se quiserem para usar o chat, eu vou estar aqui lendo as perguntas, quanto também quem venha depois a estar conosco, né, na nossa plataforma do IBDP, assistindo essa Masterclass, que como o presidente Cássio mencionou, vai tratar dos processos estruturais e o título muito engenhoso, muito criativo, e aí já trazendo o backstage aqui, foi o professor Marco Félix Jobim que criou, é o que você gostaria de saber sobre o processo estrutural, mas tinha medo de perguntar. E essa temática é uma temática, como o presidente Cássio mencionou, que está na ordem do dia, nós estamos diante de duas inegáveis autoridades do tema, e a prova disso é que a competição brasileira de processo do IBDP, que vai ocorrer presencialmente em Salvador, também trata desse tema, né? Então, mostra realmente uma temática muito importante. Nós tivemos esse fim de semana uma ameaça de rompimento, né, ou pelo menos uma sinalização de alerta em mais uma barragem em Minas Gerais, enfim. Então, realmente, precisamos falar no Brasil sobre essa temática, né, ter a nossa contribuição enquanto IBDP para falar de uma temática que sempre, infelizmente, está na ordem do dia entre nós. E agradecendo, então, a participação dos professores Marco Félix Jobim e professora Suzana Henriques da Costa. Vou ler rapidamente, professores Marco e Suzana, a ementa do mini CV dos nossos convidados, né, professor Cássio, porque senão bate às 7 horas e estaremos aqui ainda na questão protocolar. Então, pela ordem que aparece aqui, pelo menos para mim, professor Marco Félix Jobim, tem estágio pós-doutoral pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Luterana do Brasil, doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, onde é professor, tanto dos cursos de graduação quanto pós-graduação, lato e estrito sensu, membro da Academia Brasileira de Direito Processual Constitucional, com muita honra, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e aqui consigno também a aceitação, para nossa honra, pelo professor Marco Félix Jobim, de nos auxiliar, né, presidente Cássio, na comissão científica das jornadas, que serão em seu estado natal, coordenador da especialização em processo civil da PUC do Rio Grande do Sul e do Núcleo de Processo Civil da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul.
Professora Suzana Henriques da Costa, também na ementa do mini-CV do currículo da professora Suzana, secretária de Políticas Civis e Tutela Coletiva da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, professora doutora em Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, possui graduação, mestrado e doutorado pela Casa, né, pela USP. Foi pesquisadora visitante de Global Legal Studies Centers da Universidade de Wisconsin, Madison Law School, e pesquisadora visitante da Università degli Studi di Firenze. Atualmente é promotora de justiça do MP do Estado de São Paulo, membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, do Instituto Brasileiro de Direito Processual para a Nossa Honra, da Rede de Pesquisa Justiça Civil e Processo Contemporâneo, PROCNET, e da Law and Society Association. Então, mais uma vez, só na ementa do CV, todos os que estão acompanhando já vem a honra de tê-los conosco nessa noite. E eu, previamente, ajustei com os nossos ilustres palestrantes que, como o título é exatamente uma interlocução, né, professor Marco, professora Suzana, então, de perguntas e respostas, o professor Marco Jobim, muito democraticamente, como deve ser o processo civil contemporâneo, abriu oportunidade para que a comunidade jurídica fizesse perguntas. Eu procurei estruturar, seguindo mais ou menos uma ordem lógica, as perguntas que foram formuladas, mas também deixo a nossa qualificada audiência, se quiser fazer uso do chat, eu complemento as perguntas ao final, se tivermos tempo. Então, eu gostaria, se puder, a gente fazer como se fosse um pinga-fogo, né, professor Marco, professora Suzana? Eu faço a pergunta, e aí, de repente, numa primeira rodada, o professor Marco pontua, a professora Suzana pontua, depois a gente inverte para a segunda pergunta, poderia ser assim? Concordando, divergindo, complementando, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta que foi feita pela audiência é a seguinte, basicamente, quais seriam os requisitos objetivos na diferenciação do processo estrutural em relação ao processo coletivo tradicionalmente considerado, né? Aquele que nós já estávamos habituados desde o momento em que nós realmente começamos a falar nessa nomenclatura processos estruturais, medidas estruturantes e assim por diante. Então, a primeira pergunta de $1 milhão, professor Marco Félix Jobim e professora Suzana Henriques da Costa. Muito boa noite, ou já muito boa tarde, assim, para boa noite, né? Gostaria de inicialmente agradecer. Inicialmente, professora Flávia, estão me avisando que o chat não está habilitado aqui pelo WhatsApp. Então, vamos pedir para a TI, essa gentil pessoa que está com a bandeira do IBDP, que eu não sei quem é, o presidente Cássio, para ver se consegue habilitar. Eu não sou hostess, então eu acho que eu não tenho esse poder. Tentarei, professor Marco. Mas enquanto isso, vamos ao nosso pinga-fogo e eu faço o backstage, tá bom, professor Marco? Obrigado. Obrigado. Então, gostaria de inicialmente dar minhas boas-vindas ao professor Cássio Scarpinella Bueno. Agradeço a parceria, agradeço o convite por estar aqui hoje, agradeço toda a abertura de portas que tem sido feita pelo IBDP, para que eu possa estar aqui com vocês no Rio Grande do Sul, em Gramado, nas jornadas, esperando todos e todas, né, que vai ser sensacional, vão ser dias intensos de debate, amizade, fraternidade e discussão para um processo civil brasileiro mais adequado a tutelar os direitos. Gostaria de agradecer à professora Flávia Hill, minha querida amiga, né, sempre parceira. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado também por toda essa parceria. Gostaria de cumprimentar a minha querida amiga, professora Suzana Henriques da Costa, hoje minha companheira aqui de debate. Vamos tentar, assim, de alguma forma, acho que convergir, muito mais do que divergir, pelo que a gente conhece da obra um do outro. Então, acho que vai ser um espaço muito rico de debate. A professora Flávia já falou a todos os que nos assistem, né, muito boa noite. A professora Flávia já falou do nome, né? De repente, até vou sugerir depois, na verdade, quando o professor Cássio me ligou para fazer essa live, eu sei que o professor Cássio gosta de coisas novas, eu sugeri, vamos pegar o filme do Woody Allen dos anos 70, que é um clássico, né? Tudo que você gostaria de saber. Mas censuraram, o Woody Allen censuraram, eu acho que os direitos autorais... Já foi, mas... Woody Allen, mas a sacada é boa, a sacada é boa. A sacada é boa.
Eu acho que a gente vai ter, então, que passar o nosso pinga-fogo para Ladies First, então, né, professora Suzana? Eu estava aqui indelicada, começando pelo nosso palestrante do gênero masculino, mas então nós vamos para o Ladies First. Pode ser, professora Suzana? Claro, claro, vamos lá então. Eu começo, quando o Obrigada, Marcos professora voltar, Suzana. a gente interage. Então, antes de mais nada, para aqueles que estão nos assistindo, mas vou fazer também os agradecimentos iniciais antes de começar a enfrentar o tema. Queria agradecer ao Cássio pelo generoso convite para eu poder estar aqui hoje, já começando a esquentar para jornadas que eu tenho certeza que serão realmente muito interessantes, né? Jornadas presenciais depois de, sei lá, nem me lembro quantos anos, por conta da pandemia. É sempre um prazer mesmo debater e ocupar esses espaços que o IBDP cria de interlocução com outros autores, outras linhas, outras escolas do direito processual, que, embora convirjam muito, também divergem bastante, e também no debate, na divergência que a gente cresce, né? É um prazer imenso estar aqui com a Flávia, minha amiga, com quem eu tô, né, tenho nos últimos anos me aproximado nessa família que viraram as mulheres do processo, né? Então, que admiro muito o trabalho, é um prazer muito grande estar contigo aqui. E olá, né? Boa tarde a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando. Bom, vamos lá. Então, você me pergunta quais os requisitos objetivos na diferenciação do processo... Não, é essa, né? Do processo estrutural em relação ao processo coletivo. Na minha opinião, o processo coletivo é uma espécie do gênero processo estrutural. Então, na verdade, haveria uma relação de continência entre eles. Nem todo processo estrutural é coletivo, mas todo processo coletivo é estrutural. Aliás, nem todo processo estrutural nem todo processo coletivo é estrutural, mas todo processo estrutural é uma espécie de processo coletivo, tá? Ele é uma espécie de processo coletivo, como o próprio Owen Fis, que, na verdade, eu sigo muito a linha do Owen Fis. Eu sei que no Brasil houve muito uma abertura dessa própria discussão do que é o processo estrutural, né? Acho que a gente até vai falar um pouquinho mais para frente em umas perguntas outras que vocês me mandaram. Mas, para mim, quando eu penso em processo estrutural, tem alguns dados importantes, inclusive são premissas para as conclusões e para as críticas que eu faço, né? Processo estrutural visa, né, como todo mundo sempre repete, aí, reorganizar, reestruturar grandes burocracias que são violadoras, para mim, violadoras de direitos de forma sistemática, né, e que não estão conseguindo serem alteradas por vias de outros processos, como o processo político, como o processo de mercado. Então, eles vêm reiteradamente, essa burocracia está violando direitos. Acho interessante, Flávia, você iniciar falando do caso das barragens, porque tem muita gente que ainda pergunta, né, se trata ou não de um processo coletivo quando a gente está trabalhando no caso das barragens, né, de uma complexidade tão grande, de um processo coletivo, não, de um processo estruturante. Então, essa busca por reorganizar organizações violadoras de direitos, e aí, acho que o processo estrutural ele é prospectivo. E nisso que ele pode se diferenciar de um processo coletivo que seja mais tradicional. Então, você pode ter lá uma violação, um dano ambiental mais circunscrito, que precisa ser recomposto, e aí eu entro com um processo coletivo voltado a recompor aquele dano. Um voltar ao status quo ante, né, que é a atuação tradicional do judiciário, no qual, inclusive, ele tem muito mais facilidade de implementação de suas decisões. O processo estruturante, ele é voltado para o futuro. Então, se eu quero reorganizar, é porque eu quero sair de uma determinada realidade e criar uma nova realidade, né, via o quê? Via o direito e as instituições judiciárias. Então, antes de mais nada, o processo estrutural ele tem uma premissa teórica e axiológica, que é a crença de que o direito é capaz de alterar as realidades sociais. E que o direito e que as instituições judiciais, especialmente o judiciário, são legítimas e capazes de fazer esse tipo de alteração. É importante a gente retomar isso, porque essa não é uma premissa unânime.
Se você abre para estudar com os constitucionalistas, com os cientistas políticos, há muito questionamento sobre a real potencialidade do Poder Judiciário de promover esse tipo de transformação. Eu acredito nisso, eu acredito que ela é uma arena importante, acredito que ela é uma arena interessante, mas e nisso talvez seja meu grande ponto de divergência com Arenhat, também com Marcos Jobim, que depois pode confirmar se é ou se não é quando ele retornar. A despeito de processo estrutural, né, trazer para a arena judicial o debate, né, sobre, muitas vezes, né, sobre questões do âmbito político, e aí eu não estou falando político partidário, estou falando político no sentido de choque de grupos de interesse, de escolhas sobre realocação de valores escassos, ela traz isso para dentro do judiciário, e é importante que o traga, é importante que exista essa arena, na minha opinião. O judiciário não é o sistema político, e o sistema político é aquele que tem melhores condições em tese, né, e melhor estruturação, melhor capacidade institucional para poder lidar com essas questões envolvendo políticas públicas, envolvendo choques de grupos de interesse, envolvendo questões estruturantes. E quando eu estou falando processo político, eu estou aqui trazendo legislativo e executivo, tá? É disso que eu estou falando. É claro que, quando são justamente essas instâncias que são violadoras de direitos, é o momento em que é preciso, é necessário trazer isso para a arena judicial. Mas ela tem limitações de capacidade institucional. Essa é uma premissa que eu tenho, que é um pouco mais crítica com relação ao processo estrutural. E aqui que isso conversa com a sua pergunta comigo de que é o processo coletivo, a diferença de processo coletivo e esse modelo ou outro aí, que é uma espécie de processo coletivo. É que toda vez que a gente está olhando para frente, está olhando prospectivamente, está olhando para mudar para transformar a sociedade, a gente está exigindo do judiciário uma capacidade de entendimento de questões complexas para a qual ele não foi estruturado. Ele não foi estruturado tradicionalmente, então vem toda aquela discussão sobre o modelo tradicional de processo bilateral, de realmente voltar para o status quo antes, que é o modelo de processo coletivo que a gente tinha muito antes de se entrar nessa discussão um pouco mais aprofundada sobre o processo estruturante. E ele tem dificuldade de adaptação. E, na minha opinião, ele tem uma limitação de adaptação. Porque se ele conseguisse se adaptar perfeitamente para a solução desse tipo de conflito, a gente estaria transformando o judiciário num processo político, totalmente político. E também não é isso que se demanda, não se quer, né? Porque a via do judiciário ela é pelo direito, ela não é só pela política, né? A linguagem do judiciário é a linguagem dos direitos. Então, eu acho que a gente consegue avançar até um certo ponto, mas acho que a gente não consegue. Existem limitações que precisam ser entendidas, internalizadas, até para que se possa, a partir das limitações, entendendo as potencialidades, aí sim utilizar o judiciário de uma forma mais estratégica. Para o processo estrutural. Então, ele tem todos esses desafios de capacidade institucional. Que envolve, posso até falar na próxima questão, a questão de separação de poderes também de forma muito evidente, e que eu acho que, então, ele é um processo coletivo, mas eu posso ter um outro bolsão de processo coletivo que não vai lidar com esse tipo de questão, que não vai enfrentar esses desafios, e que, portanto, possa até ter uma tutela jurisdicional, mas, em todas as aspas, simples, no sentido de conseguir dar uma executoriedade, um enforcement, como chamam os americanos, mais facilitada. Por quê? Porque estão olhando para trás, porque estão trabalhando com um SIG, embora seja processo coletivo, eles não têm esse desafio de transformar. Né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar das duas formas, com um processo coletivo que, embora coletivo, esteja aí ainda envolvendo um atuado judiciário mais tradicional, e esse processo coletivo estruturante que traz todos esses desafios. Acho que eu paro por aqui, que o Marcos voltou. Voltou. Maravilha, professora Suzana. Excelente essas colocações.
Porque, assim, 1 hora essas lives. Então, assim, é bom porque eu já fico com várias perguntas, né, presidente Cássio, para a jornada presencial em Gramado. Então, já vou anotando aqui vários comentários. Professor Marco, realmente pegando talvez até o fio da meada do que a professora Suzana falou, né, e a nossa primeira pergunta sendo os requisitos objetivos que distinguiriam um processo que nós poderíamos classificar como, né, tecnicamente sendo estrutural, e o nosso bom e velho processo coletivo, né, que nós já conhecíamos do século XX aqui no Brasil. Tem uma pergunta no chat do Lucas Zwicker, não sei se é assim que fala, não sei se vem do alemão, e em que ele pontua, e que tem também relação com a questão da identificação do processo estrutural, se um processo, para ser estrutural e ser assim tratado, se ficaria circunscrito ao pedido formulado na petição inicial, ou seja, já seria necessário, desde a petição inicial, ficar claro, por iniciativa do autor, que o magistrado estaria diante de um processo estrutural, ou se poderia ser instaurado de ofício. Aí eu não sei se ele quer dizer dali em diante ser tratado como tal, imagino eu. Então, professor Marco, essa seria aí um desdobramento da pergunta para que você possa nos brindar com as suas considerações. Obrigado. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão, tá. Porque Sim, eu tive problema aqui. Na verdade, o problema maior que o meu foi o pessoal que teve uma colisão bem forte aqui na esquina de casa. Estão tirando até o pessoal do carro aqui, tá? Foi bem feia. Então, deu um apagão geral em todo o bairro, principalmente aqui no nosso condomínio aqui. E eu já avisei o professor Cássio, né, por WhatsApp, que eu estava na correria para ver se eu conseguia, né, primeiro ver se alguém precisava de ajuda ali, mas a gente está cheio de médico aqui, então, né, não vou me arriscar. E, ao mesmo tempo, tentar acessar pelo celular. Estou no celular aqui, estou com uma luzinha aqui, vai escurecer daqui a pouquinho. Eu vou ficar num breu, porque, com certeza, acho que não volta tão cedo a luz. Estou com uma vela. Estou bem estrutural aqui, professora Flávia. Né? Fiz aqui o meu processo estrutural aqui nesses minutos que me restaram. Professor, peguei um pouquinho por vocação, né, professor Marco? Professor raiz, professor por vocação. E de ofício. Olha só, estou até com vela. Do Lucas, né? Estou até com vela. Peguei o finalzinho da fala da professora Suzana, então não vou me arriscar a falar da primeira pergunta, da diferenciação entre processo, né, coletivo e processo estrutural. Vi que a professora Suzana fez ali a diferenciação entre um e outro, tranquilo, perfeito, né? Não tem absolutamente nada a agregar aqui, só colocaria um porém, né? Porque a minha linha de raciocínio desde 2012 é a existência de tutela estrutural sem ser processo coletivo, que vem a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando eu mapeei lá em 2012 as decisões do Supremo Tribunal Federal e falei que eram ainda um embrião que iriam tomar conta aí, né, dos próximos 20 anos de decisão, em alguns casos, em alguns litígios que podem ser considerados estruturais, né? A gente viu isso acontecer bastante nos últimos tempos, principalmente durante o tempo da pandemia, né? Nós estarmos diante de arguições de preceito fundamental estruturais, principalmente em casos como o dos índios, dos quilombolas, da DPF envolvendo as polícias no Rio de Janeiro, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão da litigação climática, do Fundo Clima, né? A própria Copa América, né? Quando veio para o Brasil, se vocês analisarem o voto do ministro Lewandowski, vai tentar, de alguma forma, fazer ali um tipo de estruturação para que a Covid não fosse, naquele momento, né, de alguma forma, contaminante para outras pessoas. Então, a gente vê uma intensa atividade do Supremo Tribunal Federal em cima de litígios estruturantes, e eu acho que só tende a aumentar aí para os próximos tempos. Então, eu visualizo, né, 3 formas de processo individual, né, coletivo e normativo, sendo estruturais. Então, aí também seria uma diferenciação que eu faço já há um bom tempo, só para agregar um pouquinho que a professora Suzana, eventualmente, né, já tenha colocado. Eu não peguei o início da fala, novamente eu aqui, né, me intrometendo na resposta da professora Suzana. Sobre causa de pedir e pedido, principalmente do pedido que a professora Flávia acabou de nos trazer.
uma das principais críticas que a doutrina que não nos lê faz, né, ou que nos lê da forma como quer ler, né, botando um espantalho, né, e batendo nele da forma como entende que tem que bater, é que a gente defende que em processo estrutural não tem causa de pedir e pedido. Bom, isso é um ledo engano. Na verdade, tudo que a gente faz é dentro das próprias categorias que o Código nos diz, né, de causa de pedir e pedido que acompanham, né, em muitas oportunidades, o desenrolar do problema ou do litígio estrutural. Ninguém é louco aqui para dizer que não tem que ter uma adscrição do pedido e a causa de pedir. O que a gente diz é que o pedido e a causa de pedir dentro de um processo estrutural, dentro de uma lide estrutural, né, dentro de um problema estrutural que vai ser trabalhado pela via do processo estrutural, ele é dinâmico, ele não é estático. E o Código nos diz exatamente isso, né? Quando, eventualmente, fatos constitutivos, modificativos, extintivos, eventualmente venham a influenciar a causa, o juiz continua permanecendo decidindo sobre ela. Então, existe essa possibilidade no Código, ainda potencializada pelo fato de que o pedido pode ser, em algumas oportunidades, como é a do processo estrutural ou do litígio estrutural, né, genérico e dinâmico. Ele vai se desenvolvendo mediante contraditório, colaboração e tudo aquilo que a gente defende dentro, né, daquilo que o Código de Processo Civil nos traça, né, de quadro, né, procedimental para que a gente possa, eventualmente, trabalhar na esfera da resolução ou da cura desse problema estrutural. Então, professora Flávia, com certeza a causa de pedir, e principalmente o pedido, são ainda, né, duas categorias que a gente tem trabalhado bastante na doutrina, mas nada de tresloucada, nada de uma doutrina que não pensa nas consequências, né, e não pensa ao realizar a doutrina, né, ou ao pensar ou ao tentar, de alguma forma, trazer aportes para que a causa de pedir e o pedido acompanhem aquilo que o processo, aquilo que o litígio estrutural tem, né, dentro da sua essência, que é a dinamicidade. Eu durmo de uma forma com o litígio e acordo de outra. Essa é a essência do litígio estrutural. Eu durmo com a lama, né, caminhando tantos centímetros, acordo com ela já tendo caminhado tanto, e vai caminhar no outro dia. Vou usar aqui a palavra caminhar, a expressão caminhar, porque foi uma expressão, né, trazida por uma juíza que trabalhou, né, na Força-Tarefa de Brumadinho e que nos trouxe a informação aqui num curso TRF de que a lama caminhava 3 centímetros por dia depois de 4 meses da tragédia de Brumadinho. Como que eu posso pensar, né, em pedido e causa de pedir à luz dessas realidades? É isso que a gente tenta fazer dentro da doutrina do processo estrutural. Não sei se respondi a pergunta, professora Flávia, mas, a princípio, né, seriam essas as minhas contribuições. Sensacional, sensacional. Eu mudaria todo o roteiro, mas para não ser destituída da secretaria-geral, me manterei ao roteiro, né? A correlação entre roteiro e mediação, professor Cássio, é um novo princípio. Porque a questão também é qual é o bem jurídico tutelado. É muito mais confortável uma visão míope, né, professora Suzana, professor Marco? Uma visão míope que tente tapar o sol com a peneira, né, e lavar as mãos, do que realmente lidar com o problema com a real dimensão, a real complexidade e dinamicidade, como a professora Suzana e o professor Marco disseram. Então, é muito mais complexo em bases democráticas lidar com o processo estrutural do que a gente se manter no século XX confortavelmente no nosso sofá, né? Então, vamos lá. Segunda rodada de perguntas do nosso qualificado público é mais uma pergunta de $1 milhão. Qual o limite para o Poder Judiciário interferir em política pública? O processo estrutural seria a forma mais adequada? Então, eu estou colocando mais ou menos o que o público colocou, né? Seria o modo, seria a forma mais adequada? E aí, então, eu vou, seguindo aqui, eu vou começar com a professora Suzana, então, depois passo para o professor Marco, para ele também poder beber um pouquinho da água, enfim, tá bom? Então, a professora Suzana deu já um spoiler, mas agora a gente queria ouvi-la sobre essa pergunta tão inquietante, professora Suzana. Bom, vamos lá. Acho que pegando o limite, só pegando um gancho aí com o Marco, eu não nego que você possa ter um efeito reestruturante das demandas individuais, mas principalmente quando você está trabalhando de litigâncias repetitivas, elas podem, no limite em escala, ter impactos estruturantes e reestruturantes, e, na verdade, existem pesquisas mostrando até que, às vezes, elas têm mais impacto estruturante do que o próprio processo coletivo,
em que o judiciário apresenta uma deferência maior com relação aos demais poderes, do que no caso do processo individual, em que é mais reducionista, trabalhando mais no signo do direito. Tem até orientando o Marcos Colin, que fez um estudo sobre o termo de ocorrência da ANEEL, que aponta isso. A agência respondeu mais à judicialização individual do que à judicialização coletiva. Mas eu acho que no processo estruturante ela se dá de forma organizada e não randômica, né, voltada para essa. Então, existe um planejamento dessa alteração. Eu acho que aí é o grande peça-chave do processo estruturante. Lógico, você tem um momento de declaração dessa violação sistemática de direitos, que alguns chamam de estado de coisa inconstitucional, né? Principalmente nas ações de controle de constitucionalidade isso tem parecido bastante, mas acho que o grande desafio é depois disso. Né? O dizer que é inconstitucional já é importante, porque simbolicamente ele manda um recado, mas assim, o problema é o que vem depois, e aí que é o grande, né, que é o desafio do processo estrutural. Então, não sei se a gente está falando a mesma coisa, Jobim, mas eu acho que quando a gente está falando de demandas individuais, ainda que elas possam ter um efeito estruturante, ele é mais randômico, ele é aleatório, ele não é planejado como a gente tem no processo estrutural. Com relação ao processo de controle concentrado, que tem esse efeito erga omnes, né? Tem até alguns autores que aproximam ele do próprio processo coletivo, mas eu não concordo. Eu acho que o desafio também está no depois, porque a gente olha para essas decisões lindas do STF, estado de coisa inconstitucional, né? Isso aconteceu no sistema carcerário, medida socioeducativa, mas e a implementação dessas decisões? Se elas não têm uma implementação imediata, como acontece lá com a redução de um tempo de pena, porque se você não estiver em condições, algo que você possa implementar num signo tradicional de atuação do judiciário, ou seja, você vai implementar na execução criminal fazendo um cálculo. Né? Isso é simples, o judiciário sabe fazer isso. É muito difícil mexer essa estrutura no STF. Né? Quem que está executando isso? A gente não tem muitas experiências nesse sentido. A gente tem experiências de decisões simbolicamente muito importantes, mas as mais eficientes são aquelas que conseguiram ser executadas muito mais num signo de atuação, num movimento de atuação mais tradicional do Poder Judiciário do que propriamente numa grande execução coletiva. E é interessante nesse sentido o papel do CNJ, né, porque o CNJ está virando o órgão de execução de algumas decisões do STF, principalmente quando tem a ver com política judiciária, né? Então, questão carcerária, questão do nome dos trans, né? Isso acaba sendo implementado, é como se fosse um órgão executório. Nessa discussão, mas e daí voltando, né, qual seria o limite? Então, assim, quando a gente começa a estudar processo estrutural, ainda não com esse nome, né, quando se começou a estudar lá atrás, o controle judicial de políticas públicas, que é uma faceta aí importante do processo estrutural, se falava muito em separação de poderes, né, discricionariedade administrativa, reserva orçamentária. Acho que assim, essas ponderações sobre possibilidade de intervenção nessa seara pelo judiciário me parecem bastante superadas, porque assim, se a gente olhar para a realidade do judiciário brasileiro e disser o judiciário brasileiro não pode intervir nessas questões por causa da separação de poderes, a gente está com um fosso de realidade absurdo. Né? Então, pode. Então, tem desenho institucional da Constituição que permite isso, existem outros órgãos do sistema de justiça que são autorizados a levar essas questões para dentro do judiciário. Então, o nosso desenho institucional permite que o judiciário interfira em política pública. O limite para isso a gente pode achar me parece, nesses conceitos abertos, mas que trazem alguns parâmetros. Então, a separação de poderes pode ser um limite. Ela é um limite. Ela não impede, mas também você não pode ir demais, porque senão você não vai ter capacidade institucional, volto para isso, para fazer cumprir sua decisão, se você avançar demais. Então, preciso saber até onde o judiciário pode ir, até onde ele vai conseguir implementar a decisão dele. Discricionariedade administrativa também, a questão da reserva do possível, que muita gente tenta, a própria professora Ada dizia, não, se você não tiver dinheiro num determinado ano, você coloca no ano seguinte na previsão orçamentária.
Em determinados casos isso é possível, às vezes não é, porque existe todo um planejamento de política pública, plano plurianual, é mais complexo do que só prever uma rubrica orçamentária, muitas vezes, né? E se o processo estrutural seria a forma mais adequada? Aí eu volto a dizer, não acho que o processo estrutural é a forma ou a arena mais adequada para se trabalhar com políticas públicas. Acho que ela é uma arena subsidiária. Acho que a arena mais adequada é a arena política. Quando ela funciona bem, e aí vou dizer até assim, quando a gente está olhando para grandes corporações privadas, a gente pode pensar até no mercado como sendo uma arena interessante. Mas especialmente, me parece que políticas públicas é a arena política. Mas existem falhas e gargalos nessa arena. E o processo estrutural, ele é a forma tenta ser a forma mais adequada, porque existem adaptações, existem dificuldades, existem limitações institucionais, mas ele tenta ser uma forma de destravar esses gargalos do processo político ou de avançar na reorganização do próprio poder executivo, do próprio acho que mais, legislativo também, mas acho que o foco mais aqui é executivo. E aí eu gosto muito de um autor, a gente estava até discutindo ele hoje na minha disciplina de pós, que é o Neil Comezer, e ele trabalha muito com análise institucional, análise econômica do direito e análise institucional, em que ele faz uma comparação interessante de 3 instituições, que seriam o mercado, o processo político e o que eles chamam de processo adjudicatório lá no direito americano, que são as cortes, né? E a premissa dele é, a depender da instituição que decide sobre determinada questão, você vai ter um processo de decisório diferente e um resultado final diferente. Então, se você está precisando, tem uma questão política, ou uma questão de distribuição de valores escassos, o mercado tem um processo decisório, o executivo e o legislativo outro e o judiciário outro. E a depender de onde você coloca essa questão, ela vai ser trabalhada e pode chegar a resultados diferentes, né? E qual que é a melhor? Ele diz, não existe nenhuma que seja melhor para todos os casos. Existe uma questão de se perguntar quais são vantagens e desvantagens e potencialidades e dificuldades de cada arena para poder decidir qual é a melhor para aquele tipo de questão. E, às vezes, a gente pode ter, porque nenhuma arena é perfeita, todas elas são imperfeitas. E o que você pode ter são arenas que, embora sejam imperfeitas, consigam solucionar melhor do que outra arena que também é imperfeita. Então, eu acho que o processo estrutural ele não é a arena adequada. Mas, se você tiver um problema muito sério nas outras arenas, ele pode ser, a despeito de todas as suas dificuldades, uma arena interessante e pode ser melhor do que as demais. Isso tem que ser visto numa comparação institucional, né? E nesse olhar sobre o que eu consigo retirar do judiciário, o que eu consigo... do que o judiciário pode me ajudar. Então, acho que eu vejo um pouco assim, o processo estrutural não é a forma mais adequada, mas é uma forma adequada. Não sei se eu fui clara. Foi sim. Eu pelo menos, eu entendi perfeitamente, professora Suzana. Então, eu imagino que, se até eu entendi, eu imagino que o público entendeu bem, professora Suzana. Eu vou passar a bola para o professor Marco, pegando um gancho, inclusive, da fala da professora Suzana, para aproveitar uma outra pergunta que foi trazida pelo público, né? E que dialoga com essa questão da separação de poderes, né? Então, seria a forma mais adequada do processo estrutural? E, atrelado a isso, mais especificamente, a audiência pública ela é importante, ela é essencial no processo estrutural, né? Será que ter a audiência pública credenciaria talvez um pouco mais ou mais o Poder Judiciário, enquanto, para usar a feliz expressão da professora Suzana, enquanto arena, né, de definição ou reestruturação dessas políticas públicas? Qual seria um fundamento legal em prol da realização de audiência pública nesse setor, né, diante desses problemas estruturais? Professor Marco.
Obrigado, professora Flávia. Eu vou fazer um gancho do gancho que a professora Suzana fez. Por isso que é bom o debate, né? Por isso que assim, é bom assim, né, que a gente coloque o tema assim, a livre apreciação de perguntas, porque daí vai envolvendo, né, dúvidas e angústias que, né, as pessoas eventualmente têm e têm medo de perguntar. Porque às vezes, né, esse receio de perguntar acaba fazendo com que as pessoas não tenham, né, a compreensão daquilo que gostariam de saber diretamente de alguém que eventualmente pensa sobre o tema, né? Se a gente pegar, a professora Suzana já conhece, né, a introdução do professor Tessainer, o prefácio do professor Tessainer à minha tese, ele vai dizer o seguinte, né? O Marco, apesar de ter feito a tese por controle abstrato, mal sabe que se aplica, né, o que ele trouxe muito mais para os processos coletivos. Isso foi um debate que a gente teve lá em 2011, na construção da tese, né? Olha, o que a gente está trazendo aqui, apesar de o objeto de tese for, né, estar delimitado para o controle abstrato, e principalmente para as ADPFs nesse momento, e a ADI, ele tem muito mais aplicabilidade no processo coletivo. Então, eu concordo, 95% da atividade, né, do processo estrutural é processo estrutural coletivo, né? Mas, eventualmente, vai sobrar resquícios para uma tutela individual estrutural ou para uma tutela normativa estrutural, que é o que eu defendo na minha tese. Então, só para deixar mais claro para o ouvinte que eu concordo com a professora Suzana, acho que a tutela coletiva estrutural é, sim, né, o grande campo de atuação daquilo que a gente está eventualmente falando aqui. Mas não nego que vai sobrar, né, para algum outro tipo. Ó, voltou a minha luz. Vou tentar religar aqui o computador, que eu fico mais à vontade, mas enquanto isso eu vou falando pelo celular, tá bom? E aí eu vou estudando decisões né, ao longo ao redor do globo, para poder demonstrar essa minha visão da tutela estrutural, normativa, para mostrar que ali tem uma atuação bastante forte. Eu acho que a gente tem alguns casos de total fracasso, de total omissão do Supremo Tribunal Federal, como é a DPF 347 dos presídios, ainda hoje sem a efetividade mínima desejada, mas há casos como o dos índios na DPF 708 ou 9, né, em relação à Covid, que o plano realizado pelo Ministério da Saúde foi, aos poucos, sendo implementado e homologado pelo ministro Barroso e pelo Supremo Tribunal Federal, que renderam algum sucesso, né, além, claro, daquilo que a professora Suzana falou, que eu tenho trabalhado bastante, que tem que ser colocado na conta da execução coletiva estrutural, que é o efeito simbólico. Eu não posso trabalhar ortodoxamente com as categorias de execução e cumprimento de sentença que a gente tem. Quando eu sei que eu tenho uma atividade, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que julga o caso Maria da Penha e recomenda que o Brasil faça uma legislação, isso simbolicamente acontece, está na conta para mim da tutela executiva estrutural essa lei. E é por isso que eu acho tão importante esse debate, né, e interessantíssimo a gente poder dialogar. E eu agradeço a professora Suzana por ter feito esse aporte da minha fala, para eu poder dar um aporte da fala dela. Já me esqueci da pergunta, professora Flávia, mas acho que é sobre... audiência pública, quão relevante seria... Os limites, né? Antes seria a separação de poderes. Como seria o equilíbrio da separação de poderes e se o poder judiciário seria legítimo, ele, no Estado democrático de direito, vamos colocar assim, interferir ou definir política pública em sede de processo judicial. Tá, perfeito. Primeira informação que eu vou dar para quem está nos ouvindo e fez essa pergunta é a seguinte: a questão, como a professora Suzana falou, da teoria dos poderes, da separação dos poderes, ela, né, não encontra mais, na minha concepção, dentro do nosso Estado constitucional, né, resposta para deixar ou para dar as costas para esse tipo de problema, né, como a gente está trabalhando aqui na live de hoje. Então, não é a teoria da separação dos problemas que me preocupa aqui, mas sim como eu faço funcionar, né, poderes harmônicos, né, e independentes entre si dentro do processo estrutural. Vamos lá, a professora Suzana falou muito bem, pessoal, não foi em 2012 que a gente começou a estudar processo estrutural. A gente tem todos os anos, né, desde os anos 2000, por aí, até 2012, né, fortemente sendo estudada pela professora Ada, pelo professor Cazu, pela professora Suzana, o controle judicial de políticas públicas. E disso tudo sai um PL 8058/14. E eu quero que vocês se atentem à data, 2014. Em 2014, a ideia de que o judiciário tem a caneta
já caiu por terra, é só ler o PL. Basta ler o PL que a gente vai encontrar nesse projeto de lei 8058/14 toda uma ideia de um planejamento em que os poderes e a sociedade civil vão dialogar em cooperação para poder resolver um problema que é de todos, que ninguém nega. Que ninguém nega, nem meus filhos aqui, um está fazendo 12 hoje, um de 9, se disserem que não existem os problemas, eles vão passar a semana sem tocar no videogame, porque não é possível que não reconheçam esse tipo de problema na sociedade brasileira. Então, a gente vê ali uma atuação do judiciário mais como um gestor do que outra coisa. Ele vai determinar que o ente responsável pela política pública, e aí vão mais além, né? Vamos falar em política privada aqui, entre aspas, que não está na lei, mas, enfim, ou o ente responsável por uma política privada elabore um plano para que possa ser debatido com a sociedade e os demais poderes, para que após haja homologação e depois aquele que foi responsável pelo plano, pela elaboração do plano, implemente. Não é o juiz que, depois de homologado o plano, vai ser comprando o azulejo do banheiro do presídio. Não é assim. Isso é uma coisa totalmente distorcida de uma parte minoritária da doutrina que tenta, de alguma forma, né, sem leitura, né, realizar críticas ao que se escreve aqui, né, sem aporte doutrinário nenhum. Porque, veja bem, tudo aquilo que foi trabalhado em 14 anos, mais ou menos, o professor Owenfis esteve no Brasil em 2004, 2005. Né, já falou que o Brasil era um país candidato a recepcionar uma teoria dos processos estruturais como ele nunca tinha visto antes, tá? Nos países que ele até então visitava. Então, a gente tem limites no próprio PL. Agora, vocês imaginem o seguinte, de 2014 a 2022, mais 8 anos e mais de 100 pessoas que estudam, se dedicando a melhorar essa democracia que está no PL. Não é possível que a gente tenha pensado numa coisa sem pé nem cabeça. Eu fico pensando, né, como é que pensam que mesmo que a partir do PL não se pensou em algo que fosse ainda mais democrático. E isso, como vocês estão vendo, eu estou me exaltando porque isso me irrita profundamente, né? E claro, respondendo à pergunta, a audiência pública, o Amit Curi, né, o Tal Meeting, agora aqui em Santa Catarina, né, na ação civil pública estrutural da Lagoa da Conceição, se criou o Amigo da Lagoa, uma Câmara de Proteção da Lagoa com 15 cadeiras, né, diferentes entre a sociedade, desde os pescadores até a Casan, que é a empresa de águas lá, até os membros do Legislativo, para que sentem e dialoguem e aportem ao Judiciário informações importantes da Lagoa da Conceição, para que, eventualmente, possa, dentro do processo, se realizar um plano homologado e depois para que seja mais bem implementado. Ou seja, né, qualquer forma de democracia participativa aqui, dentro desse tipo de processo que a gente está trazendo, é, sim, um modelo a ser seguido. E o caso estrutural da Lagoa da Conceição, com certeza, para mim, hoje, é um daqueles que vai moldar a nova faceta do processo estrutural aqui no Brasil. Não sei se respondi, professora Flávia, mas... Respondeu sim. E dialoga muito com o que a professora Suzana disse antes, a meu ver, e que eu, humildemente, aqui, que eu estou aqui como outsider, mas concordo integralmente que, na verdade, a análise pulverizada em processos pseudo-individuais ela é muito mais deletéria sob o próprio ponto de vista dos demais poderes, especificamente do Poder Executivo, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, interne-se fulano, fure-se a fila em benefício de A ou B, coloque-se a viatura policial neste lugar. Por quê? Porque a pessoa chegou na frente, né? Então, a pergunta é, será que esse tratamento atomizado, né, não é muito mais deletério, muito mais antidemocrático do que realmente haver esse diálogo interinstitucional, né, entre os poderes, tendo talvez o Poder Judiciário como palco, como mesa, né, de concertação, né? E talvez a audiência pública e tantos outros, né, tal meeting, assim por diante, né, como ocasiões, vamos colocar assim, desse diálogo interinstitucional, né? Então, ficaria aí essa pontuação. Eu vou furar a fila com a pergunta de uma pessoa que nos brindou com a sua presença aqui na sala virtual, tá? Ilustres palestrantes, professora Suzana, professor Marco, vejam se estão de acordo. O Fernando Checari, ele fez a seguinte pergunta, aqui no nosso chat agora ao vivo. Seria possível mitigar o princípio do juiz natural para desenhar um sistema judicial, e aí ele coloca ou multiportas,
com base em desenho de solução de disputas para tratar de questões que seriam exclusivamente tratadas por processos coletivos? Então, ele pergunta sobre uma eventual mitigação do juiz natural dentro dessa ideia de solução de disputas para tratar dessas temáticas que, a rigor, seriam objeto de processo coletivo, e aí na nossa temática do painel, processos estruturais. Qual a opinião dos professores, da professora Suzana e do professor Marco? Professora Suzana. Primeiro, antes de mais nada, eu acho que orientando que faz pergunta difícil tem que ser imediatamente excluído do programa. Tem isso? Tem todo esse problema, professora Suzana? Eu acho. Então, olha, é bem... É o Fernando me orientando. Eu respondo... Cabral defende, né, um pouco dessa possibilidade de você alterar, né, juiz natural com base em negociação. Acho que é um pouco disso que o Fernando, não sei se é nessa linha que ele está caminhando. Ou não, se ele está pensando num desenho de solução de disputas que mexa no juiz natural. Talvez seja essa a pergunta dele. A gente tem, né, já iniciativas nesse sentido no consensual, né? Agora, se a gente poderia fazer isso para processos coletivos, sem uma especialização de vara para processo coletivo, Fernando, é disso que você tá tratando? Acho que sim, né? Tenho dificuldade, eu sou bem mais conservadora nesse momento. Ele colocou que é isso. É isso, né? Eu tenho um pouco de dificuldade da gente poder fazer toda essa mobilização. Eu acho, acho que tem alternativas para que a gente possa, inclusive, fazer design de solução de disputas. Mas eu não sei se a gente pode simplesmente, e aí provavelmente o Cabral discordaria de mim, né? Simplesmente vincular todos os determinados processos coletivos a um determinado juiz, a um sistema multicotas, sem que isso reflita uma alteração de competência do próprio tribunal, né? Ou do tribunal, quando é o caso de definição de competência por regimento interno, ou da própria legislação. Quando a gente não está falando de juízos especializados, né? A gente está falando dos outros critérios de distribuição de competência que vem antes de qual é o juízo. Mas, mais uma vez, eu não acho que isso signifique que não são possíveis soluções criativas de desenho de solução de disputas com o juiz que está lá para você, entendeu? Com o juiz que chegou, que caiu na tua frente. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Inclusive, com uma certa desjudicialização dessas execuções mais complexas. Gosto da ideia de infraestruturas, né, que sejam criadas à sombra do judiciário, e quando eu digo à sombra, não é no sentido, às vezes a sombra dele tem uma coisa pejorativa, né? Não, é a sombra dele porque o judiciário está ali do lado, está olhando, né? Com fiscalização presente do juiz, acho que não tem como tirar. Então, acho que existem inúmeras possibilidades, os projetos de lei em curso de processo coletivo trazem, né, várias dessas alternativas, mas tem um pouco de dificuldade de poder dizer, não, mas vai ser esse juiz que vai desenhar o meu sistema e escolher esse juiz. Eu acho isso temerário, porque ele pode vir para o bem, mas pode vir para o mal, né? E as regras existem para tentar tirar um pouco dessa impessoalidade. Então, eu tenho essa resistência, embora saiba que tem muito posicionamento em sentido contrário. Queria até escutar um pouco o Jobim sobre isso, ver o que ele pensa. Obrigada, professora Suzana, professor Marco. E eu queria só fazer uma pontuação aqui. A gente tem várias perguntas, eu anotarei todas, levarei todas para jornadas, tá, professor Marco, professora Suzana, porque realmente o público está muito participativo. Já são 7, né? Exatamente. E a gente tem, professora Suzana, uma reorganização de política pública na redução de subregistro de nascimento em 10 anos, com organização do CNJ, sem nenhuma decisão adjudicada, que a gente decresceu de 17,4% para menos de 1%. Então, a gente reorganizou um setor extrajudicialmente sob a coordenação do CNJ. Então, dá para a gente fazer diferente, né? Professor Marco, a palavra é sua. A professora Suzana mesmo passou a bola para você. Alô. É outra aqui agora, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Não, concordo com a professora Suzana. Eu
Na verdade, desde que eu tomei conhecimento do PL 8058/14, lá nos artigos finais, se eu não estou enganado, ele tem 30 e poucos artigos, né? Nos artigos finais faz a menção, né, de eventual criação de vara especializada em processo civil de intervenção de políticas públicas, né? E desde lá, né, eu fiquei naquelas se isso era uma coisa boa ou se era uma coisa, eventualmente, que não podia, né, ocorrer para esse tipo de litigação. Depois conversei bastante com o professor Vitorelli, que também é um crítico, né, da vara especializada para esse tipo de litígios, e até para outros, né? Inclusive, ele é crítico para outras, e eu acho que a gente caminha nesse mesmo sentido. Mas mais do que esse sentido, professora Suzana, é saber o nome do orientando, eu quero estar na banca, viu? Porque realmente, né, quando se faz uma pergunta dessa sem, né, de surpresa, violando o artigo 10º do CPC, esse nome tem que ser anotado, né, e ser colocado já desde já, né, com todas né, as coisas que vão, eventualmente, né, mais tarde fazer parte da banca. Eu acho que respondendo um pouquinho também da questão trazida pelo... Como é que é o nome dele? É Henrique? Não. Fernando. A gente tem que se dar conta também que o processo estrutural não tem que ser entendido como processo judicial estrutural. Pelo menos na minha concepção, e também, né, se vocês pegarem o livro do Vitorelli, 80% do livro do Vitorelli, que é um dos tratados de processo estrutural hoje no Brasil, é a aposta do processo não judicial estrutural, que é onde ele acha que as coisas realmente vão acontecer. Então, a gente tem toda essa equação para formular quando a gente está respondendo, eventualmente, a pergunta do Fernando. E complementando, professora Suzana, eu dei o parecer nessa ação da Lagoa Estrutural da Conceição aqui em Florianópolis, e uma das questões que me perguntaram no parecer era se eu concordava que a Câmara teria, que a infraestrutura teria poderes decisórios, né? E eu falei, não, eu parto do seguinte pressuposto, eu concordo no meu parecer com a criação da Câmara, sem problema nenhum, acho que a infraestrutura é completamente possível de ser criada, sem custos, sem ônus para o Estado, cheio, né, dentro de um determinado quadro, mas não coloco o meu nome, né, em qualquer parecer que vai dizer que há, né, atividade substitutiva do juiz pela Câmara, né, de Proteção da Lagoa. Então, daí eu não respondi a segunda pergunta para não ficar consignado lá como, né, como alguma coisa contrária. Então, isso aí, eu sei dos posicionamentos também do professor Cabral, os atos concertados, né, a migração de competências, tudo, mas eu ainda sou um pouco mais ortodoxo nessa questão. Eu fico com um certo receio aí, como a professora Suzana falou, de alguns temas sensíveis aí ao processo estrutural. Maravilha. Muito obrigada, professor Marco, professora Suzana. Como eu disse aqui, farei o dever de casa de anotar todas as perguntas, são muitas, mas, infelizmente, pela limitação da hora, não tão infelizmente assim, porque como próprio nome do evento, né, é um Esquenta Jornadas, então é apenas como um convite para o tanto que promete essa edição deste ano das Jornadas do IBDP, entre os dias 23 e 25 de outubro, em Gramado, Rio Grande do Sul, terra do professor Marco Jobim, que já sinalizou que vai nos receber, como sempre, com todo o acolhimento, com toda a simpatia, né, do gaúcho. Então, ficam todos convidados que estão aqui conosco para levar as suas perguntas e fazê-las pessoalmente aos ilustres palestrantes. Então, agradeço imensamente, foi um evento muito agradável e prosseguiremos presencialmente em Gramado. Passo a palavra ao presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, professor Cássio Scarpinella Bueno, para o fechamento de mais essa edição da Masterclass. Lembrando que a gente terá mais uma edição amanhã, né, professor Cássio? Então, todos convidados para estar conosco, professor Alexandre Câmara, professora Fernanda Tartucci. Muito obrigada. Eu só queria agradecer mais uma vez o professor Marco Félix Jobim, a professora Suzana Henriques da Costa e também a professora Flávia Pereira Rio aí pela, né, enfim, por essa live. A ideia é essa, né, comentar algumas questões e enfim, quem tá, né, quem mexe com o processo estrutural, né, aí a professora Suzana já fez o destaque aqui do doutor Fernando, né, mas enfim,
eu estava também acompanhando o chat, outras questões. Eu digo, as próprias questões, né, são muito complicadas, é algo muito complicado. E eu vi também outras questões que acabou vendo, assim, veio à tona nas entrelinhas, né, do que o professor Marco falou na penúltima resposta, que a doutora Lilian, o doutor Silvio e o doutor João, eu acho que é João Gabriel, né, porque está, para mim, pelo menos está um pouco borrado. Mas, quer dizer, essa crítica massiva, né, que tem, um pouco do que o Marco falou, né, tem gente que nem sabe o que é, mas não gosta, não quer saber, que é um problema do processo coletivo brasileiro, né, antipatia que as pessoas criaram, sobretudo por coincidência, né, professora Suzana, os grandes litigantes, né, por quê? Né, o poder público, por quê? Né, criaram com isso é surreal. Né? Aliás, era um tema proibido, né, durante a tramitação do Código de Processo Civil. Eu tive o privilégio de estar lá, justamente ao lado certamente, a maior pensadora sobre isso que já viveu no Brasil, a professora Ada Pedregrini de Novo, era proibido falar de processo coletivo, apesar de todo o apoio de tantos e tantos pesquisadores, inclusive da comissão, né? O ministro Atos Guzmão Carneiro, é um grande gaúcho, né? Já a gente está falando das jornadas, né, no Rio Grande do Sul, aquele maravilhoso, grande homem, grande ser humano, que era o ministro Atos, o ministro Teori Zavascki, que não era gaúcho, né? Era catarinense, embora todo mundo compute ele como gaúcho, mas era catarinense de origem, mas, enfim, TRF4, né? Tal, mas é o que eu digo, é uma coisa, é o que eu digo, daí a gente vê a Suzana falando, vê o Marco falando, né? Vê as questões chegando, falando, não, é só compreender, ajusta aqui, vai lá, e é algo para evoluir, é algo, né? E inequivocamente, né, bem ou mal, isso é uma outra questão, mas o judiciário abraça essa ideia, o MP abraça essa ideia, a defensoria abraça essa ideia, a advocacia pública e privada abraça essa ideia, o judiciário abraça essa ideia, o CNJ abraça essa ideia. Então, eu acho que é algo realmente a se pensar bem, mas, como bem disse a professora Flávia, é o esquenta, né? A gente não pode avançar muito, nem essa é a ideia. Então, o pessoal pode falar, não, agora eu não vou mesmo para jornadas, né? Porque eu já vi tudo, eu queria saber isso. Todas as perguntas que eu tinha medo de perguntar, já fiz, já respondi, agora que eu não vou, tá? Então, mas mesmo assim, vá, tá? Porque vai ser bem bacana, um evento clássico do BDT, só tenho que agradecer a todos aí que apareceram, aqueles que nos verão depois, né? Porque isso fica aqui gravado, né? Com alguma edição tal, bonitinho, lá no site do BDT, para posteridade, para estudos, para em consulta, até para citar, né? Hoje é uma fonte de pesquisa interessante, né? Tanta opção que nós temos, também do BDP colaborando com isso. E agradecer, Marco, mais uma vez, obrigado. Suzana, mais uma vez, muito obrigado. Flávia, e fica o convite para amanhã, que é a última, né, Flávia, da nossa série, né? Amanhã, às 5 da tarde, no horário de Brasília, 17 horas, professor Alexandre Câmara, professora Fernanda Tartucci, falando dos aspectos polêmicos das ações de família. Tá bom? É isso, gente. Meu muito obrigado, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite. Obrigada, Tchau. professora Suzana, professor Marco. Boa noite, presidente. Um abraço a todos.